os propósitos de Deus e os meus sonhos. Os propósitos de Deus e os meus sonhos. Amém, queridos? Vou compartilhar com vocês uma palavra que eu espero que edifique a fé de vocês. Amém? Desde já, eu peço a vocês que não são inscritos no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber novas notificações do canal. Amém? Queridos, muitas vezes em nossas vidas, nós queremos viver os nossos sonhos, querer que Deus abençoe a nossa vontade. Eu posso dizer por experiência própria que todo novo início de ano nós traçamos metas e pedimos a vontade do Senhor para que Deus abençoe os nossos sonhos. Só que uma coisa o Senhor, o Espírito Santo, que é o Senhor habitando em nós, tem me ensinado que a vontade do Senhor é diferente da nossa. O que é sonhar? Sonhar é desejar, é almejar, é alcançar, idealizar algo que está no seu coração. Amém? Porque nós temos sonhos, sim, temos sentimentos, temos vontades. Só que Deus, amados, Ele tem vontades também. E na linguagem humana, ouvimos muito falar de os sonhos de Deus. Só que Deus, amados, é um Deus de propósito. Ele não precisa sonhar nada, porque tudo que Ele vai fazer já está designado. Amém? Como nos diz lá no livro de Isaías, capítulo 14. Então, amados, Deus ele já planejou a vontade dele para todo ser humano. Amém? Nós é que sonhamos. Por quê? Porque Deus colocou sonhos em nossos corações. Amém? Porque fomos feitos em imagem e semelhança do Senhor. E somos pessoas que pensam, que têm sentimento, ao contrário, amados, de matéria, algo que não tem o Espírito. Temos o Espírito de Deus. Por isso sonhamos. E nesse estudo, amém? Nessa meditação, eu quero citar uma palavra que o Senhor sempre fala comigo em orações. Amém? Assim como ensina o Pai Nosso. E vamos conciliar com o Pai Nosso, que é a oração universal. Amém? Jeremias 29:11. Porque bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando buscares o Senhor de todo o seu coração. Amém? No livro de Mateus, capítulo 6, vai nos ensinar, amados, verso 9 em diante, a oração do Pai Nosso. E quando inicia, diz, Pai Nosso que estais no céu, santo é o nome do Senhor. Amém? Santificado seja o nome do Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém? Então o pronome teu está dizendo a pessoa de Deus. Então a vontade do Senhor seja feita. O propósito de Deus. Não o meu propósito, não é minha vontade. Amém? Temos sim vontades, só que o coração, ele é enganoso. Então, queridos, os propósitos de Deus é diferente dos nossos sonhos. Amém? Os propósitos de Deus, a vontade de Deus vem em primeiro lugar. Por quê? Porque na oração do Pai Nosso ensina, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, amados, quando oramos, se refere ao reino de Deus, a vontade de Deus reinando. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E os nossos sonhos, amados, não são os mesmos que os sonhos de Deus. E o Senhor nos diz de propósito. Amém? Porque a forma de falar os sonhos de Deus é uma forma humana, para que as pessoas entendam. Mas venhamos, amados, entender
mais próximo sermos conformados à imagem de Cristo. Porque os pensamentos que ele tem acerca de nós. E quais são os pensamentos? Qual é a vontade de Deus? Que cita no livro de Jeremias. Paz, não mal. O mal é o quê? O coração. O nosso coração é enganoso. Nascemos o quê? Destituídos da glória de Deus. A não ser, amados, que como fizemos, nos arrependemos e aceitamos o senhorio de Cristo. Só que o senhorio de Cristo está acima da nossa vontade também. Porque ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Não existe um método humano, amados. Não é a religião que te leva a Deus. É Cristo. O encontro pessoal com Cristo. Amém? Para vos dar o fim que esperais. Então, amados, até a esperança, ela é produzida em você. Porque você é uma nova criatura. Você é feito imagem e semelhança de Deus pelo novo nascimento. Amém? E o Senhor, amados, ele nos deixa essa carta. O tema desse capítulo de Jeremias é o que? A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Babilônia, amados, representa também, espiritualmente falando, o mundo. Estamos no mundo. Então, o Senhor diz, quando me invocares, como assim? Quando você orar, quando você clamar por ele. Ele o ouvirá. Amém? Então, amados, o Senhor quer que vivamos os propósitos dele. Amém? Um exemplo, algo que o Senhor tem me ensinado, é que os propósitos de Deus, ele coloca no nosso coração. Amém? Vamos abrir lá no livro de Eclesiastes. Amém? Capítulo 3, verso 11. Ele fez tudo formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que um homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou, em outras traduções, a eternidade. Então, Deus colocou a eternidade no seu coração, para que você almejasse os sonhos dele, falando humanamente, porque Deus é um Deus que faz, que decreta. Tudo que Deus vai fazer na vida do homem, amado, já está decretado. Amém? Nós é que sonhamos. Então nós vivemos ao quê? 3 coisas permanecem no livro de Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios: a fé, a esperança e o amor. Então nós esperamos, amados. Nós esperamos que os sonhos de Deus aconteçam em nossa vida. Amém? E quando os sonhos de Deus acontecem em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Quando os sonhos de Deus, amados, acontecem em nossa vida, nós vivemos a paz. Vivemos a paz na alma. Não há conflito, não há fardo. Porque os sonhos de Deus vão acontecer. Então, amados, nós aprendemos que os sonhos de Deus, amém? Falando humanamente, que os propósitos de Deus, eles vão acontecer. E voltando, Deus coloca no seu coração. E você luta por isso, você espera por isso. Porque você sabe que é de Deus, porque está na palavra de Deus. Um exemplo, um casamento. O casamento, amados, é a base da família. Amém? É o plano de Deus para a humanidade. É o casamento. Deus não quer que você viva uma relação, amados, fora do casamento. Que você desfrute de prazeres fora do casamento. Por quê? Porque é um sonho de Deus. E Deus só vai aceitar aquilo que tem a ver com a vontade dele. Amém? Deus só aceita aquilo que tem a ver com a vontade dele. Fora da vontade dele não vai acontecer. Vai trazer confusão, vai trazer fardo, vai trazer questionamento. Por quê? Porque o Espírito não está sujeito. Amém? O Espírito que o Senhor nos deu, o Espírito Santo, tem que estar sujeito à vontade do Senhor. Glória a Deus. Então, amados, venhamos aprender. Amém? Então, se Deus colocou no seu coração, porque está na palavra dele, certamente vai ocorrer. Caso contrário, é confusão. Amém? Tudo que é fora dos propósitos de Deus, que é a vontade de Deus, é confusão.
E não traz bênção, traz maldição. Amém? Agora, os nossos sonhos, amados, sem o Espírito Santo, sempre vão inclinar para a terra. Amém? E os nossos sonhos devem estar em segundo plano, porque o Pai Nosso ensina, seja feita a tua vontade. Então, amados, até quando orarmos, seja feita a vontade de Deus, temos que entender que as nossas vontades pessoais fiquem em segundo plano. Por que eu digo isso? Porque a vontade do homem, amados, ela é diferente. A vontade do homem, ela é egocêntrica. Amém? A vontade do homem, ela cogita para a terra. Amém? E a natureza humana, ela é terrena, ela é animal e a pior delas, diabólica. Mas quando recebemos a natureza espiritual, podemos agradar ao Senhor. Amém, queridos? O que é para isso que o Senhor nos chamou, para viver os sonhos dele. Os propósitos, perdão. Os sonhos é a maneira humana de falar. Mas o Senhor, amados, Ele quer que desfrutemos da plenitude dele. Fomos criados para viver os propósitos dele nessa terra. E os nossos sonhos não podem agradar ao Pai. Ele permite sim que você desfrute dos seus sonhos. Só que você, quando desfruta dos seus sonhos, em primeiro plano, vai trazer uma frieza no teu espírito, como está escrito no Salmo 106. O Senhor permite os homens viverem a vontade deles. Só que, em consequência, será sempre frio, vazio de espírito, sempre vai saciar a alma com alguma coisa, seja com bebida, seja com vício, seja com mulheres, sempre estará cogitando para a carne, porque o que permanece é aquilo que alimenta, você alimenta. Se você alimenta o teu espírito, aleluias, com a palavra do Senhor, o Senhor sempre estará à frente. Por quê? Porque existe a escolha. Deuteronômio capítulo 30, Deus propõe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E ele diz, escolhe a vida. Só que a vida, amados, requer renúncias. Os propósitos de Deus requer renúncia da carne. A vontade da carne, que são os nossos sonhos, é diferente dos propósitos de Deus. Amém? Por isso Cristo ensina, não andeis ansiosos pelo que haver de comer, beber e vestir, com seus sonhos, os sonhos do teu coração. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Sonho, amado, os sonhos é algo divino, sim. Até porque ele tem a ver com esperança. Sonhos têm a ver com esperança. Só que a nossa esperança está em Cristo. Amém? A nossa esperança está em Deus aperfeiçoar-nos. Nos aperfeiçoar para aquilo que Ele tem para nossas vidas. E é muito diferente, queridos. Os propósitos de Deus, amados, sempre vai trazer paz, como nos diz no livro de Jeremias, que acabamos de ler. Paz e não o mal. E muitas vezes nossos sonhos são egoístas e não nos traz a paz. Exemplo, o dinheiro não traz a paz. A falta de tempo, a correria não traz paz. Só que os sonhos de Deus traz paz no seu casamento, traz paz nas suas amizades, traz paz, amados, na sua casa, no seu carro. Por quê? Porque você está priorizando aquilo que você foi criado. Fomos criados para viver os propósitos de Deus. E os nossos sonhos vêm em segundo plano. E Deus pode querer ou não realizá-los. Essa é a diferença. Amém? Essa é uma meditação, queridos. Aleluias, que o Senhor tem me ensinado. Eu espero desde já que fortaleça a sua fé. Amém? Leve você a refletir na graça do Senhor. Venhamos nos arrepender, amados, dos nossos sonhos.
Não são maus os nossos sonhos, só que eles têm que ser submetidos à vontade do Pai. E os propósitos de Deus que nós entendemos como sonhos se cumprirão para a glória dele. Amém? Fica na paz do Senhor.